Mais uma vez, com muita alegria, nós aqui estamos iniciando mais um programa Estrada de Damasco, que tem a coordenação do Centro Espírita Nova Era. Esperamos, todos nós, estarmos sob as bênçãos de Deus, o amor do Pai, as luzes e o amor do Mestre Nazareno, Jesus, o Cristo de Deus. Hoje, na companhia do nosso irmão Ceará, costumeiro companheiro nosso aqui, mais uma vez com muita alegria. Boa noite, Ceará. Boa noite, Donizete. É um grande prazer estar mais uma vez aqui para falarmos do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos do Mestre. Que maravilha! E ainda mais sabendo que você hoje escolheu um tema para nós muito interessante. Vamos lá. Interessante mesmo. O tema de hoje é fé, mas uma fé com vontade, uma fé que traz a cura magnetizada, uma fé, vamos falar de uma fé, mas com amplitude maior. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, todos nós conhecemos, nós temos lá a fé robusta, a fé vacilante, a fé humana, a fé divina, a fé raciocinada, a fé dogmática. Então o capítulo aborda N tipos de fé. E tem uma coisa que me chama a atenção e vem me chamando a atenção já há algum tempo. É que a fé, mesmo ela sendo inata do Espírito, ela tem que ser conquistada. E trabalhada, né? Não adianta, ninguém vai me impor fé, como eu não vou impor fé a ninguém. Então, eu venho pensando ao longo do tempo, como vamos fazer para conquistar a fé? Não parece uma coisa muito fácil, parece uma coisa meio complicada até certo ponto. Porque você esbarra em algumas situações, poxa, eu gostaria de ter uma fé muito grande, eu gostaria de ter uma fé incondicional, eu gostaria de, quando as dificuldades me aparecessem, eu estar pronto diante da condição dessa ferramenta maravilhosa que é a fé, resolver todos os problemas, sem maiores atribulações, sem maiores desesperos e sem perder aquela famosa esperança, aquela famosa determinação no nosso Criador. E eu vejo isso não apenas em mim, mas vejo isso no homem como um todo. Então, eu tenho me preocupado como vamos conquistar a fé, certo? Então, eu vou colocar para o nosso público uma situação aqui colocada pelo Espírito Emmanuel, que ele diz assim: quando o pensamento é uma força eletromagnética, ele está afirmando que, Emmanuel, evidentemente o pensamento manifesta-se numa realidade material. Se assim podemos fazer-nos entender ao mencionar uma força tão sutil. Em outras palavras, ele está dizendo que o pensamento plasma, constrói. E é uma força extremamente sutil. Acurados experimentos de laboratório constataram que das mãos dos passistas são emitidos ondas eletromagnéticas. E aí eu fico pensando, muitas vezes, será que o passista ele tem consciência da sua importância? Será que ele tem a fé suficientemente forte para entender que ele é um transmissor dessa eletromagnética, dessa energia eletromagnética? Será que ele não está ali, muitas vezes, impondo as mãos, mas com o pensamento alheio a tudo que ele está fazendo? Será que aquele que está recebendo também não está na mesma condição? Aí eu me pergunto, e pergunto a todos, que efeito está tendo essa ação magnética do passe naquele instante? Não seria esta aplicação, na sua maneira mais correta das energias, uma conquista da fé? Não seria esta uma forma de nós trabalharmos essa conquista da fé através das energias? Entendendo que eu não sou, você não é, ninguém é São Tomé. Eu não preciso ver as energias, mas eu tenho que me concentrar para senti-las.
ao senti-las, eu estou propagando a minha fé àqueles que estão ali para receber o passe magnético. Ceará, eu vou te interromper, mas para a gente Por favor. pensar um pouco mais. Vamos lembrar Jesus quando ele nos disse assim, vós sois deuses. Ele estava nos fazendo uma revelação de tudo isso. E em uma outra situação, ele nos coloca assim, tudo aquilo que ao meu Pai pedirdes em oração, e aí tem uma palavra muito importante, crendo, recebereis. Então, vai nos remeter a tudo que você já nos falou até agora. E eu vou completar a tua colocação com essa continuação aqui do Emmanuel, que ele diz, ora, se a força do pensamento tem correlação eletromagnética com a força de acionar fluidos através de um campo de força eletromagnética, que outro determinante aí, senão o poder da vontade. Ou seja, a força volitiva acionada por uma inteligência para potencializar o pensamento, direcioná-lo, fazê-lo agir em campos de força. Então eu acho que a aplicação dessa sistemática dentro das energias fluídicas no campo fluídico, no campo da fé, propriamente dito, é uma demonstração de conquista da fé, certo? Eu acho que quando o indivíduo tem uma consciência dessa situação, quando ele tem uma capacidade de entendimento dessas energias, da manipulação desses fluidos, da absorção dessas energias, em primeira instância, não cabe nos seus pensamentos coisas que são deletérias. Vai caber ali apenas coisas boas, coisas evoluídas, coisas que fluidificam, que dão resultado positivo. Quando o indivíduo está nesse estado, nessa concepção mental, eu acredito que ele está num processo de crescimento de sua fé. Sua fé verdadeira. Não é aquela fé mais ou menos, não. Estou falando de uma fé que não está robusta e que não está sendo conquistada apenas para si, mas com o intuito de levar ao outro aquilo que o outro precisa em termos de cura, em termos de ajuda de uma maneira geral, da própria condição fluídica do outro indivíduo. Porque o nosso papel aqui não é esse? Sem dúvida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ajudarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros e aí estaremos amando a Deus. Né? Pois é, então, agora, para amar a você e ao outro, eu primeiro preciso amar a mim. Para passar essa fé, ou essa conquista dessa fé que eu estou em busca, eu preciso tê-la, eu preciso conseguir essa conquista, para que eu possa passá-la para o outro. Se vai ser em forma de energia, ou se vai ser de outra forma, pouco importa. O importante é que eu consiga passar. Então, eu acho que pelas energias se consegue isso com mais eficácia, com mais tranquilidade. Por que eu acho isso? Porque o nosso mundo, o nosso planeta, ele é regido por energias. O próprio Emmanuel, no livro Consolador, ele coloca de uma forma muito clara que nós temos que estar no estado de igualdade ou de equiparação com o macro espírito que é Deus, mas não podemos nos esquecer que estamos habitando um corpo de carne no mundo de prova e expiação, onde as energias são extremamente complicadas. Então, o homem não pode querer esse equilíbrio com a divindade se ele não respeita as energias do planeta onde ele está habitando. Quando você passa a respeitar essas energias, compreendê-las, aceitá-las, e você faz da tua oração uma forma de potencializar essas energias e praticamente materializá-las, no sentido de levar ao outro aquela vibração de amor, eu acho que isso é uma conquista irrefutável da fé. Penso dessa maneira. É maravilhoso quando nós nos lembramos de Jesus, inclusive nos chamando a atenção, falando sobre o nosso olho, que seria conveniente que nós o arrancássemos,
e o lançássemos fora, entrássemos na vida, e aí é preciso que nós pensemos que vida Jesus estava a nos dizer, raciocinemos a respeito, já que ele falava com vivos, mas ele falava da vida verdadeira, da vida imperecível, da imortalidade do ser, né? Seres imortais que somos todos nós. Mas por quê? Porque se o nosso olho é mau, como ele mesmo nos afirmara, todo o nosso corpo, todo o nosso ser é mau. E como você já iniciou nos informando, nos chamando a atenção para o fato, quando nós pensamos, nós construímos. Então eu olho com um olhar de maldade, estou pensando maldade, estou construindo maldade. Sou exatamente o inverso de um médium curador. Eu olho com um olhar cristão, com um olhar de amor, amor incondicional, amor pelas criaturas como um todo, irmãos que somos. E com desejo sincero, fé, certeza absoluta em Deus. E com vontade firme, eu quero, eu desejo que aquela criatura se cure, que ela fique bem, que ela ultrapasse aquela dificuldade. O que vai acontecer? Se esse pensamento vai potencializar-se, vai se juntar a outros irmãos em espírito que pensam da mesma maneira, que querem o bem e que têm condições de auxiliarem para que esse bem aconteça, para que essa situação se processe. Essa vontade firme, essa ligação com Deus através da oração, dos bons pensamentos, das ações morais dessa criatura, né, farão com que venha acontecer aquilo que nós ainda, na maioria das vezes, consideramos verdadeiros milagres e que Jesus nos informou que é natural, que é causa natural daquela maneira, né, que nós estejamos vivendo naquela situação. Merecimento e vontade. Merecimento de um lado e vontade de um outro lado e ligação com Deus. Por isso nós podemos dizer que eis então que o pensamento e vontade, como forças modificadoras da matéria, seriam também regidas por leis eletromagnéticas. E isso nos dois planos. No plano transcendental, que é o espiritual, e no plano físico, de matéria mais densa, né? Então, se a matéria veio do espírito, Donizete, é evidente que o espírito comanda a matéria, é superior a ela. É o que tentou passar o célebre poeta Virgílio de Eneida. Tudo quanto existe no universo é penetrado pelo mesmo princípio. A alma animando a matéria, que se mescla com este grande corpo. Sem dúvida, então, que o espírito move a matéria. É quase o mesmo princípio expresso também pela célebre frase de Albert Einstein. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Olha que coisa mais bacana. Imaginar é um ato de pensar, e quem pensa é o espírito e não o cérebro. Então veja só a importância dessa colocação de Einstein, porque o nosso espírito comanda todo o processo. Somos bons? Somos maus? Somos mais ou menos? O que nós somos? Qual é a nossa definição própria dentro do planeta em que estamos habitando? Qual é a nossa posição do ponto de vista moral dentro da doutrina que estamos professando? Quais são os nossos critérios em relação à nossa célula familiar, aos nossos companheiros de doutrina, aos nossos amigos aí fora, aos nossos irmãos como um todo? O que nós somos? O que nós queremos ser? Né? Então, o Einstein coloca de uma maneira muito interessante. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Se eu imagino-me alguém de bem, ou querendo praticar o bem, como você acabou de colocar, puxa vida, a gente conhece, eu pelo menos já tive a oportunidade de conhecer tantas pessoas simples, intelectualmente falando, sem nenhum conhecimento, mas que chegavam no ambiente e conseguia se impor pela própria presença física, pela própria energia, sabe? Porque aquilo era muito mais importante do que o conhecimento que ele pudesse ter. Mas ele carregava consigo, ele imaginava
na sua mente muitas vezes pobre intelectualmente, mas muito rica moralmente, do que seria melhor para aquele ambiente onde ele estava. Nós vamos ao nosso patrocínio cultural, fique conosco, retornaremos rapidamente. Artcom, há 35 anos contribuindo para o desenvolvimento da região. Produzimos lajes, blocos, mourões e vigas pré-moldadas para a construção de sua casa. Corte e dobra de ferro e aço que agilizam e dão economia em sua obra. Saneamento básico, tubos de concreto, fossas sépticas e galerias para águas pluviais. Contamos com um laboratório próprio para que nossos produtos sejam produzidos dentro das normas técnicas. Entregamos em toda a região com rapidez e qualidade comprovada. Artecom, ligue 3571-1096 e lhe enviaremos um representante. Rodovia Muzambinho-Guaxupé, quilômetro 100. Se você procura o melhor atendimento, agilidade no serviço, o melhor preço e produtos de altíssima qualidade, venha conhecer a Ricinóio. Álcool em gel, colônias e cosméticos, produtos de limpeza em geral, diretos da fábrica, aprovados pela Vigilância Sanitária. Qualidade, preço e comodidade em sua casa. Tudo em um só lugar. Entregas grátis para Guaxupé. Ricinóio 3551-2509. Há mais de 40 anos no mercado óptico, a Ótica Principal vem priorizando cada vez mais o bom atendimento ao cliente. Uma ótica de precisão a serviço da sua visão. Experiência, agilidade na entrega de serviço, facilidade no pagamento e muita seriedade. Óculos solares e receituários de grifes. Óculos é o nosso negócio. Avenida Conde Ribeiro do Vale, 485. Telefone 3551-2016. Olá! Agora você pode nos assistir também pelo nosso canal no YouTube. O endereço está aí, na sua tela. Curta, compartilhe, se inscreva. Estrada de Damasco. A Casa Fortaleza tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, os melhores preços e as maiores variedades que você pode pagar em 6 vezes nos cartões Visa e Master. E ainda fazemos financiamentos pela Construcard e Cicobi Cred. Agora com uma novidade, você pode comprar peças e acessórios para o seu veículo na Casa Fortaleza, que fica na Rua Borba Gato 556, Recreio dos Bandeirantes. Telefone 3551-6589. Estamos retornando com o programa Estrada de Damasco, através da TV Sul, que tem a coordenação do Centro Espírita Nova Era, em companhia do nosso querido irmão, trabalhador espírita, Ceará. E nós estávamos falando sobre a ação da vontade, o magnetismo e a cura. Donizete, lá no Livro dos Espíritos, questão 89, Kardec esclarece o seguinte, que quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Eis então que o espírito encarnado ou não tem o poder de agir sobre a matéria pelo pensamento. Então, num sistema de cura em que o pensamento e a vontade exercem o seu papel prevalente, temos ainda que a fé é a potencialização dessa ação. E aí nós temos uma colocação dentro desse mesmo ensinamento que diz que Jesus é o maior curador do corpo e da alma. O maior curador que nós já conhecemos. Sem dúvida alguma. Agia pelo poder da fé e mostrava e indicava, assim como a força maior do Espírito, a deslocar montanhas e mundos. Lembremos que ele perguntava, tu queres? Tua fé te curou. Sou eu não, tua fé. E nós podemos colocar também, Ceará, para a nossa reflexão, que o ar é o agente transportador do som, por exemplo, mas que o fluido cósmico universal que une todos nós, criaturas de Deus, a Deus e Deus a nós, transporta esses nossos pensamentos. Então, tudo aquilo que nós pensamos aqui e agora, nós estamos construindo e estamos registrando para todo o sempre. Razão pela qual nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós desejamos
tanto para as outras criaturas quanto para nós mesmos, porque todo o bem que eu desejar e fizer ao outro retornará a mim. Todo o mal que eu desejar ou fizer ao outro retornará também a mim, potencializados ambos. Aí nós vamos ficar, Donizete, com uma colocação que muito bem elaborada pelo magnetizador R. Durvali. Ele coloca assim, ó, a fé, dizem, levanta montanhas. E o capítulo 19 nos fala disso, da fé robusta. Transmite de nossos plexos a totalidade de nossas energias, no momento preciso para onde desejamos. É ela que nos coloca em íntimo contato com todas as potencialidades exteriores, em relação ao ar que se colocou. Ela nos permite transfundir a nossa própria vida com tal energia que, mesmo nas proximidades da morte, ainda que toda esperança pareça perdida, a centelha de vida que se manifesta ainda recende e inflama. A fé é o anjo guardião de nossa vida. Então, dentro dessa colocação que você fez, é muito importante a vigiação dos nossos pensamentos. A elaboração desses pensamentos, a vigiação e a expansão deles. Como colocar isso no universo? De que forma, de que maneira? Até onde isso vai ter alcance? Que finalidade vai ter? Que propósito? Que benefício? Muitas vezes, nós ficamos... Chega alguém perto da gente e traz um assunto, e você percebe que aquele assunto, se levarmos adiante, ele vai esticar e não vai chegar a bom termo, porque ele já começou, às vezes até com uma crítica a outrem. E se nós revertermos isso, como diz aqui o nosso poeta, Henry, através da fé, mostrando que a potencialização exterior pode nos trazer dificuldades, porque eu penso muito nisso. Eu acho que o importante, o Chico Xavier falava muito dessa situação, nós não podemos permitir que as coisas exteriores nos afetem, certo? Então, se eu estou em busca da conquista da minha fé, para potencializá-la cada vez mais, para aumentá-la cada vez mais, eu não vou permitir que as coisas exteriores me afetem. Eu vou me eximir dessas situações. Muitas vezes eu até não vou conseguir, porque estou num mundo de provas e expiações, estou num processo de entendimento, de aprendizagem, tem um monte de defeitos, um monte de quimeras, e eu não vou conseguir. Em determinado momento, o meu instinto animal vai falar muito mais alto do que a minha inteligência, do que do meu livre-arbítrio e do que a minha própria consciência. Então eu vou me perder dentro do processo. Mas o importante é que no momento seguinte eu dê conta disso a mim mesmo. Poxa, eu errei aqui, eu preciso potencializar uma energia diferente dessa que eu acabei de colocar no universo. Jesus nos fez um convite nessa situação, Ceará, para que nós nos vigiássemos. Você nos colocou ultrapassando esse processo. Eu me vigiei, mas não foi o suficiente e eu caí em tentação, digamos assim. Eu pequei, porque Jesus, quando nos fala de pecado no Evangelho, ele não nos fala do erro, porque o erro é fazer acreditando estar fazendo certo e errar. Agora, o pecado é ter certeza que está errado e fazer a si mesmo. Quando eu me vigio para não fazer algo, é porque eu sei que é errado. Se eu faço, então eu pequei, segundo o Evangelho, maneira que Jesus nos colocou. Esse convite de Jesus, que nós vigiássemos e orássemos, a oração vem em segunda colocação. Por quê? Porque terminado esse processo que eu estava me vigiando e me sinto incapaz, eu peço ajuda. Eu entro em oração, eu entro em contato com a divindade, com o mundo superior. E aí no episódio da Transfiguração tem uma colocação de Jesus que eu acho linda.
Ele sobe ao monte, se transfigura, fica tão brilhante quanto o sol, em companhia de João, Pedro, Tiago e João. E ao descer, ele encontra aquela situação dos outros apóstolos tentando resolver a questão daquele jovem que se jogava no fogo e na água, um pai desesperado. E eles, os apóstolos, perguntam a Jesus, após a cura daquela criatura, porque eles não conseguiram fazer. Nós estamos falando de cura, de magnetismo e de vontade. Aí Jesus acrescenta um outro ingrediente à nossa conversa de hoje. É que para essa casta de espíritos é preciso muito jejum e oração. Oração, nós já falamos, contato com Deus. Mas que jejum é esse? Aquela época deixar de fazer o quê? Deixar de comer carne? Deixar de tomar uma cerveja? Não, não tinha. Jejum moral, né? É jejum moral. É preparação espiritual, é maneira de viver, de ver, de pensar, de agir, de sentir, de falar, de relacionar com todos os demais seres da criação. Para que, aos olhos dos espíritos, dos filhos de Deus, equivocados ou não, você se apresente, a criatura se apresente em condições de ser atendida. Então, para essa casta de espírito, é preciso preparação, é preciso estar pronto. E por que nós estamos aqui, encarnados e reencarnados? É para nos melhorarmos, nos capacitarmos, nos elevarmos. Talvez seja aí, Donizete, o grande ponto de dificuldade do homem, do indivíduo como um todo, na conquista da fé. Porque muitas vezes, diante dessas situações todas, o homem tem a tendência natural de passar por cima disso, querer resolver as coisas à sua maneira, da forma como ele entende que é melhor, não como é certo, mas como ele entende que é melhor para ele naquele momento, principalmente procurando se eximir das suas culpas e das suas deficiências morais, né? Então, se a matéria veio do espírito, é evidente que o espírito comanda a matéria, é superior a ela. Então nós temos que dar sempre ênfase a isso. Quando nós respeitarmos isso, nós estaremos numa situação de entendimento de que a fé se conquista de N maneiras. De N maneiras. Mas que as energias, que o magnetismo, que o fluido é uma das maneiras mais eficientes. Porque você consegue senti-las sem ter que expô-las de uma maneira vulgar. Quando eu digo da exposição vulgar, certo? Porque eu posso sentir uma energia ao passar num ambiente onde tem ali alguns irmãos numa praça se drogando, bebendo. Eu posso passar e emitir uma energia assim. Poxa, essa hora do dia, esses caras não podiam estar trabalhando, produzindo alguma coisa? Que vagabundagem. E estou expondo uma energia que não acrescenta em nada a minha fé. Acrescenta, piora. Do ponto de vista positivo, Positivo em nada. Então, eu estou me degradando e entrando na mesma pleia de espíritos que estão naquela situação. Aí que eu quis dizer que acrescenta. Certo? Uhum. Quando eu passo e percebo que ele faça uma vibração de amor e peço permissão para os anjos de Deus enviar aqueles irmãos desencarnados a uma casa espírita para serem curados e tratados do vício, mesmo depois do desencarne, e que eles deem condição para que os encarnados também sintam essa mesma vontade de serem magnetizados pela cura, eu estou num processo de aumento e de conquista da minha fé. E estou, de alguma forma, eu penso dessa maneira, não sei se eu estou errado, mas eu penso que de alguma maneira eu estou jogando o lixo do meu egoísmo fora, abandonando um pouco do meu orgulho e me conectando a um universo mais límpido, um universo melhor, que é aquele que queremos para todos nós. Essa hora, nesse quadro que você nos desenhou, nós
temos a oportunidade de sermos verdadeiramente filhos de Deus, servindo irmãos como se fossem as mãos de Deus. É uma oportunidade maravilhosa que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, a grande maioria de nós joga fora. Porque nós ainda somos criaturas muito egoístas, ainda temos muita dificuldade para olhar o semelhante como nosso irmão verdadeiramente e tratá-lo como nosso irmão. Muito bem, Ceará, nós chegamos no nosso encerramento, suas considerações finais. Já acabou? Já acabou, infelizmente. Poxa vida. Eu vou agradecer a todos os telespectadores, agradecer a você pelo convite mais uma vez, dizer que é sempre um prazer. Vou finalizar com uma frase do nosso querido irmão Roosevelt. A única coisa que devemos temer é o nosso próprio medo. Que assim seja. Que assim seja. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos abençoe e ilumine a todos. Fiquem com Deus.